Esta data de 8 de março, que se celebra o Dia Internacional das Mulheres, ele é muito importante, não só pelas conquistas, né, que elas devem ser consideradas, porque foram muitas, embora a luta continua, é um reconhecimento, inclusive, todo desse movimento, desse movimento operário e também político das mulheres, que começaram lá no século XX. E com isso, em 1975, a ONU reconhece essa data comemorativa do 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Meu nome é Cláudia Marliere, sou reitora da Universidade Federal de Ouro Preto. A gente sempre sente assim, algum tipo de preconceito. Eu não vou falar que eu tive muitos, eu senti muitos preconceitos, mas os que eu senti, eles foram bastante fortes. E eu acredito nisso, nessa posição da mulher, onde que a gente tem que sempre se posicionar de forma, né, determinada e firme, no sentido de buscar esse respeito em relação a toda a sociedade, né? E não é diferente aqui dentro da Universidade Federal de Ouro Preto. Meu nome é Graça Maria Borges de Freitas, sou juíza do trabalho desde 1997 e atuo na Vara do Trabalho de Ouro Preto como titular da primeira vara desde 2012. Os preconceitos aparecem, quando você é muito jovem que ingressa na carreira, a pessoa entra, mas você que é a juíza, e estranha ter uma mulher jovem e juíza. Os advogados podem tender a ser mais grosseiros ou autoritários com mulheres, né, pessoas desse gênero, mas a gente contorna com, eu diria assim, um exercício delicado da autoridade e mais duro quando necessário. Meu nome é Arlinda Gonçalves Coelho, sou advogada, mas atualmente ocupo o cargo de secretária municipal de administração, aqui em Mariana. As mulheres, elas representam boa parte da força do trabalho, então faz todo sentido que elas ocupem cargos de liderança e que elas influenciem outras mulheres a ocupar a posição que elas quiserem, né? No meu segmento, Mariana saiu na frente. A gente tem uma legislação aqui que prevê acerca da paridade de gêneros e ela dispõe que em 5 anos teria a paridade de gêneros 50% para cada gênero, ocupando cargos em comissão. Então, nomeações de livre nomeação e exoneração seria 50% homens e 50% mulheres. Essa lei ela vem sendo seguida. Eu fui nomeada lá em 2018, no ano em que essa lei entrou em vigência, pelo prefeito à época, Duarte Júnior. Me encontro, né, no cargo até hoje, mas ainda há muito que ser conquistado, porque se pegar os últimos anos, de 2013 para cá, apenas 29 mulheres na Prefeitura de Mariana ocuparam o cargo de agente político, que é o cargo de secretária municipal. E, além disso, historicamente, há uma subrepresentação da mulher na política, né? Esse é outro cenário que a gente precisa desconstruir, que a gente precisa alterar, porque nós somos metade do eleitorado, mas representamos ainda uma minoria no parlamento. E nós devemos, né, podemos, nós devemos ser devidamente representados em todas as esferas, em todos os segmentos. E a nossa participação nesse cenário político, entre vários outros aspectos, ele contribui para a criação de uma política pública mais eficaz. Meu nome é Regina Braga e eu sou, com muita honra, vice-prefeita do município de Ouro Preto. Como eu fui 20 anos vereadora, quando eu comecei, eu fui, por algumas vezes, a única vereadora, a única representante feminina aqui no nosso Legislativo Municipal. Então, eu sofri muito preconceito, não foi fácil. Mas a gente tem que resistir, persistir, acreditar na nossa capacidade, na nossa inteligência, sermos resilientes, porque nós precisamos ocupar espaços, sobretudo na política. O imaginário da figura masculina ainda é predominante no mundo do direito, né? Os tribunais superiores são majoritariamente ocupados por homens, as figuras de projeção normalmente são de advogados do sexo masculino, mas há uma reversão desse quadro. Na magistratura de primeiro grau, as mulheres já ocupam, talvez hoje, mais da metade dos cargos, ou pelo menos nos concursos recentes, costumam ser a maioria entre os aprovados, o que não significa que haja uma democratização total.
todas as instituições são contaminadas pelos preconceitos que existem socialmente. Então, para a gente combater os preconceitos, não basta falar, é preciso agir. Eu sempre tentei, desde que eu assumi a reitoria, de colocar em cargos administrativos de confiança as mulheres, né? E hoje a gente tem um número muito significativo de mulheres na gestão, né? Na gestão central, na administração central. Isso traduz, inclusive, a importância que a gente dá, né, às mulheres. A questão da inclusão, da diversidade, ela é muito importante. Hoje nós sabemos o quão é importante considerar mulheres trans, né, que estão aí na nossa rotina, no dia a dia, e que podem, já mostraram como elas são eficientes, né, naquilo que elas propõem, como elas são capazes naquilo que elas se propõem fazer. Então, a universidade, inclusive, eu considero como um espaço para essa diversidade. Por quê? Porque nós somos não só o reflexo da sociedade, mas nós também emitimos comportamentos, né? Então, esse olhar à universidade também é se olhar por um exemplo, né? Pelo menos a princípio. E você trabalhar com a diversidade dentro da universidade é de extrema importância. Inclusive a questão também da cor da pele. Eu acho que é uma questão importante as mulheres negras ocuparem esses espaços. Se para nós, mulheres brancas, é muito difícil, e eu imagino para essas mulheres negras. Tento o tempo todo me colocar na situação delas. E o que a gente observa é que o preconceito é muito maior, a violência é muito maior. Se a gente discute em relação à questão salarial, a gente vê que elas ganham, nós já ganhamos em torno de 20% a menos, né, do que os homens. E essas mulheres negras, elas ganham muito menos ainda, quando conseguem um espaço e o respeito devido, né? Além das comparações, né? Mas isso é serviço para homem, talvez fosse mais eficaz se tivessem um homem no local. Eu tenho alguns exemplos aqui dentro mesmo da Prefeitura de Mariana, quando eu ia atender. Eu já atendi uma pessoa que ela falou assim, ela entrou na minha sala e falou, quero falar com o secretário. Falei, não é mais um secretário, agora é a secretária, em que eu posso te ajudar? Nossa, mas numa pasta tão importante, uma mulher? Sim, numa pasta importante, em que eu posso te ajudar? E aí ela falou assim, tá, tudo bem, mas eu não quero falar com você não, eu quero falar com a sua chefe. Então assim, na cabeça dessa pessoa, primeiro teria que ter um homem aqui. E segundo, se fosse uma mulher, não poderia ser uma mulher negra. Então assim, esses casos acontecem, eu já passei por isso também fora da prefeitura, no âmbito judiciário, quando eu comecei a advogar. Eu era a mãe que abandonou a criança, eu era a esposa que estava buscando o divórcio, mas eu não era, naquele primeiro momento, a advogada que estava ali defendendo o interesse dos seus clientes. E eu nunca deixei isso me afastar dos meus objetivos, né? Eu sempre busquei fazer das adversidades da vida um caminho para o meu sucesso. E aqui estou eu, ocupando o cargo de primeiro escalão, né, da Prefeitura Municipal de Mariana. Além disso, o que eu estou deixando de mais importante, que eu sempre me perguntei, é o que eu poderia deixar institucionalmente para as mulheres da Universidade Federal de Ouro Preto, da comunidade, né, das mulheres da Universidade Federal de Ouro Preto. Na verdade, nós temos institucionalizado várias políticas para as mulheres, né? Agora, provavelmente, a gente vai conseguir, inclusive, pagar a Bolsa Maternidade para as discentes, né? Isso, para nós e para mim em particular, é de muito orgulho. Nós temos, inclusive, políticas já definidas para a mãe, né? Para a maternidade, no caso de concurso público, para entrar na UFOP, para as candidatas, e também para a progressão na carreira das mulheres aqui na universidade. Então, e nós temos também um outro projeto muito importante, muito bonito, que é a Ouvidoria Feminina, que tem, inclusive, um projeto junto com a computação, onde você, através do georreferenciada, você pode informar
para as outras mulheres, por exemplo, se aquele espaço que você está andando, aquela localização que você está, é uma circulação, um espaço seguro, né, para as mulheres transitar, como também elas podem apertar um botão no caso de se tiverem apuros com algum tipo de violência ou assédio, né, comunicando que precisa de ajuda. Então, são evoluções que a gente fez na UFOP em relação à política para as mulheres muito, muito importantes. Lógico que não se esgota aqui, nós precisamos de avançar ainda mais. Sempre tive desejo de trabalhar em alguma profissão que tivesse relevância social e também ajudasse na melhoria da sociedade, da minha condição pessoal e da família. Eu acho que a Justiça do Trabalho me deu muitos exemplos de coisas positivas nesse período. Consegui educar a minha filha, que hoje já é mãe, tenho 2 netos já. Consegui ajudar a cuidar da minha mãe, que ainda é viva, e ainda ter feito uma profissão que eu considero que tem muita relevância social. Eu considero que a região de Ouro Preto tem muitas coisas positivas, mas muitos problemas também, e que eu espero ter tido alguma participação para melhorar um pouco das condições de trabalho da região. O segredo é acreditar na nossa força, no nosso potencial, na nossa inteligência, sermos corajosas, nos empoderarmos sempre e ter força e seguir, persistir, porque não é fácil. Os obstáculos são há muito preconceito ainda, há uma descrença que a mulher é capaz, infelizmente, principalmente em ambientes onde temos muita voz masculina, né? A voz da mulher ainda não tem a força que precisa ter, mas nós temos que continuar dando o nosso recado e chegando aonde a gente quer e merece chegar.